Oi, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira estamos aqui para tirar o conselho, né, da Padilha para o final de semana. Pedir desculpa a vocês por não ter tirado o conselho da Padilha de hoje, né, sexta-feira, dia 20, porque eu tive que acordar cedo para resolver algumas coisas e não deu tempo, tá? E falar que hoje também é dia de Oxóssi, dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, tá? Como sempre, eu vou tirar os montinhos e enquanto eu, né, troco uma ideia com vocês, vocês vão escolhendo. Eita. Tá. Entendi. Vou tirar aqui o Exu, né, dos montinhos. Então vamos lá. Primeiro montinho do espelho, tá? Segundo montinho do punhal. E terceiro montinho do perfume, desculpa. Então aí você se conecta ao montinho que chama mais atenção ou o objeto que ressoa mais com sua energia. Então, hoje é dia de São Sebastião, né? Sincretizado na Umbanda e no Candomblé como Oxóssi, né? Muito tempo eu achei que o santo da Igreja Católica era, né, o mesmo santo, né? No caso, o orixá representava, que era a mesma pessoa, em si o mesmo espírito. Mas com o tempo eu estudando, eu descobri que não são, tá, gente? Os santos da Igreja Católica são espíritos que já reencarnaram na Terra e por algum motivo, né, de alguma coisa muito boa, muito nobre que fizeram, viraram santos. Né? Aí tem as imagens, na Igreja Católica o pessoal também cultua muito imagem. E os orixás são energias da natureza, né? O Oxóssi que vem na energia das matas, né, da fartura. Tem Xangô que vem na energia da pedreira, da justiça. Ogum que vem na energia do metal, né, do corte, da força. Yansan vem na energia dos ventos, né, dos trovões, dos raios, na energia da tempestade. Iemanjá vem na energia do mar, né, das ondas do mar. Oxum vem na energia da cachoeira, né? Eu acho que são Oxalá, né? Vem a energia da paz. Oxalá vem a energia da paz. Eu acho que são esses, né? Os 7 orixás da Umbanda. Do Candomblé tem mais orixás, só que eu não conheço todos, né? Eu sei que tem o Xumaré, que vem na energia do arco-íris, né? Que eles têm representado como uma cobra, mas isso já é no Candomblé. Tem o Logum Edé, que é tipo um filho de Oxóssi, né? Ou uma qualidade de Oxóssi, uma coisa assim, que eu também, tem coisas que eu não entendo muito bem, né? E eu queria explicar isso, que tem uma diferença, né? Os orixás vêm representando, né? Vêm sendo, como vou dizer,
apresentados como alguns santos da Igreja Católica, porque muitos anos atrás, naquela época lá, né, da Igreja Católica dominava tudo, e tinha a escravidão ainda, os negros ainda gostavam muito desse negócio de cultuar orixás, né? Eles acreditam muito na força da energia da natureza, né? E eles não poderiam adorar, né, da forma deles, cultuar da forma deles, porque os senhorios da época, né, que normalmente era da Igreja Católica, não gostavam, achavam que coisa de bruxaria, essas coisas. Então, para eles poder cultuar os santos deles, os orixás dele, né, com liberdade, o que eles faziam? Eles representaram cada santo da Igreja Católica, na imagem de um santo da Igreja Católica, e apresentaram como se fosse um dos orixás deles, para eles poder cultuar a fé deles em paz, né, para não poder ficar apanhando, porque naquela época os escravos apanhavam muito, né? Então aí por isso que tem esse negócio, normalmente dependendo dos lugares tem alguns orixás que são representados por dois santos, né? Que eu saiba, o Oxóssi representa São Sebastião, né? No caso, o São Sebastião que representa Oxóssi, eu não sei dizer, mas São Sebastião foi uma pessoa, um espírito, tá, gente, que reencarnou no planeta, na Terra, viveu, teve uma vida, fez alguma coisa muito nobre que foi considerado um santo. E hoje em dia a imagem dele, né, representa Oxóssi também, tá? Nas religiões afro-brasileiras. Eu acho que deu para entender, né? Então eu queria também explicar uma coisa aqui que muita gente não entende, que fala que o pessoal da Umbanda, do Candomblé, não acredita na Bíblia, desculpa, não acredita em Jesus, em Deus. Gente, só muda o nome. Oxalá, na Umbanda e no Candomblé, é Jesus, tá? Ele é realmente Jesus, ele não é representado por nenhum santo da Igreja Católica. Pode prestar atenção, ele é representado pela imagem de Jesus, porque Oxalá eles acreditam, né, que vem na força da paz, né, na energia da paz, na energia do amor, que é a mesma energia, né, que Jesus tinha. E Zambi é representado como um pai, né, que é Deus. Quando a gente, né, nos pontos de Umbanda e de Candomblé que fala Zambi, está se referindo à força maior, né, que é Deus, que muita gente às vezes não entende e fica falando, porque não fala de Deus, não fala de Jesus, então não é de Deus e não é de Jesus. São sim de Deus e de Jesus, o Candomblé e a Umbanda também, e muitas outras religiões que hoje em dia tem e eu não conheço, né. E eu queria falar também um pouquinho sobre crenças. O que acontece? A gente, né, como eu falo, eu sempre fui espírita kardecista. Primeiro eu fiz primeira comunhão, fiz, né, catecismo e eu me considerava católica. Todo mundo se considera católico, mas tem católico praticante e o católico não praticante, né? E depois eu conheci o espírita kardecista, o espiritismo, né, kardecismo. Sempre gostei muito, eu me identifico demais com essa religião, né? E gosto muito e acho que ela é o caminho da pessoa se abrir e ter entendimento. É o kardecismo. Tem explicações, tem lógica, tá? E faz a gente raciocinar, ter uma fé raciocinada, não aquela fé cega que é aquilo ali, a gente acredita e acabou, né? Mas com o tempo eu fui conhecendo a Umbanda, né? Não sei tudo da Umbanda, ainda preciso aprender muita coisa em relação à Umbanda, mas eu fui conhecendo a Umbanda. Depois eu abri meu coração e também conheci um pouco do Candomblé. Ainda tem umas restrições, né? Mas eu procuro tirar do meu coração esses preconceitos, porque tem muita coisa de ancestralidade no Candomblé e eu tenho dívidas com ancestralidade. Então eu tive que, né, tirar um pouquinho, abrir mão das minhas crenças que me limitavam para poder fazer, né,
algumas coisas no candomblé porque eu preciso, porque a gente não entende, mas a gente tem dívidas com nossa ancestralidade, né? No candomblé fala de vida com ancestralidade, mas na reencarnação em relação ao kardecismo, eu já vejo de outra forma. É meu espírito mesmo, né? Que nas outras reencarnações me deixou débito que hoje eu, como Raquel, tenho que arcar com as consequências, né? Não que sejam meus ancestrais, porque eu acredito que nossos ancestrais são a gente mesmo. Tipo assim, eu posso ter sido minha tataravó lá atrás e hoje eu sou, né, uma bisneta, tataraneta, sei lá como fala. Então eu acredito muito nisso, porque eu tento botar sempre a explicação pelo lado kardecista, que é uma coisa mais fácil, né? Porque se for ver por esse negócio de ancestralidade, a gente confunde muito a cabeça. Mas enfim, e eu queria hoje falar sobre um pouquinho desse negócio de crenças, né? A gente se pega muito em crenças e é complicado, porque a gente não deixa, não se abre para as outras coisas, conhecer outras coisas, fica muito assim, igual aqueles cavalos que andam com o negócio aqui. Então, a gente só olha para frente, só acredita naquilo e não tenta, né, aprender e conhecer outras coisas. Eu sigo uma página no Instagram, desde sempre a página, eu sigo muitos anos essa página. Era uma página espírita. A moça da página só falava sobre espiritismo, tinha muitos ensinamentos sobre o espiritismo, vários, né? E ela tinha muitos seguidores, milhões de seguidores. E era uma página de conhecimento, ela passava muito conhecimento, né? Só que ela abriu a mente dela, estudou outras coisas, né? Viu que a vida espiritual, por mais que a gente às vezes não acredite, nem tenha noção do tamanho que é um leque de oportunidades. E ela começou a ver, né, o espiritual de outra forma. E ela não sabia o que fazer com a página. Ela botou uma enquete lá, né, na página dela, falando que muitos anos ela usou a página, né, para proferir a fé dela em relação ao kardecismo, só que ela estava achando que ela ia desfazer da página, né, porque ela não tinha mais aquelas crenças do kardecismo, que ela acreditava não mais piamente naquilo, ela tinha uma visão diferente. E ela botou uma enquete. E eu, claro, evidente, fui lá e comentei, várias pessoas comentando, para ela também passar a forma como ela, né, aprendeu, né, que a vida não é só espiritual, não é só aquilo ali do kardecismo, para a gente também, né, encontrar conhecimento e fazer a gente entender da forma que ela também entendeu. Porque é tudo se abrir, né, gente? Se a gente se der a oportunidade para aprender, a gente aprende, né? Negócio sobre o espiritual é muito complicado, mas a gente aprendendo um pouquinho, né, se dá a oportunidade de aprender. Como eu falei nos vídeos anteriores, não é que você vai aceitar aquilo de cara, né, e você também não precisa aceitar, mas você estudar, né, e procurar conhecer para saber como é e para que né. É isso que é importante, a gente ter o entendimento da situação e para que aquela situação. E não é que a gente tem que aceitar aquilo, mas a gente conhecendo e sabendo para que fica mais fácil, né? Esses dias eu fui em um terreiro, conheci aí, uma pessoa me convidou, eu fui, gostei muito, né? E eu preciso trabalhar na Umbanda, meus guias querem que eu trabalhe na Umbanda. E eu conversei com o guia-chefe de lá, né? Com o Exu-chefe da casa, e ele falou que eu falei para ele que Umbanda pura que eu queria, né? Que é as 7 linhas que tem, não existe mais. É muito difícil, gente. Se alguém ver esse vídeo e souber de algum lugar, me fala. Que é muito difícil hoje em dia de encontrar. A maioria tá misturado com candomblé. Para mim é candomblé, né? E ele falou assim para mim, aqui é Umbanda, mas é Angola também. Ele falou dessa forma, na hora eu não entendi, né? Porque Angola também não é uma forma de candomblé. Eu entendi, eu até falei com ele, eu vou tentar procurar me informar para ver, né?
E vou ficar frequentando lá porque eu gostei do lugar, achei legal. Gente, eu vi coisas, né? Porque como eu falo, a gente espírita, a gente às vezes vê coisas, mas é meio complicado ver coisas. Eu vi um negócio lá que aconteceu que eu fiquei assim, ó, passada. Esse Exu, né, esse mesmo Exu, não vou falar o nome dele que não precisa, né, ele estava incorporado no pai de santo lá na casa e ele botou o chapéu dele no chão e uma vela do lado. Uma paradinha lá que tinha de marafa, pra quem não sabe, marafa é cachaça, né? E ele estava em pé, os negócios no chão. A vela apagou. Gente, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. A vela apagou, ele fez assim com a capa dele, só tampou a vela e fez assim, a vela acendeu de novo. Ninguém me contou, não. Eu vi. E tipo assim, o cara, o homem mesmo, a pessoa ali, a gente não tem poder para fazer uma coisa dessa. Ninguém tem. Pra tu ver, o espiritual é muito surreal, cara. E as pessoas não acreditam, não acreditam em um guia incorporado, né? Fala que às vezes a pessoa tá mentindo, que não pode acontecer isso. Ninguém me contou, eu vi. Outro dia também eu faço a reunião aqui em casa, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e eu oro muito, porque o meu Exu Caveira, ele trabalha na linha das almas, né? Encaminhando a alma perdida, assim, espírito menos esclarecido que estão perdidos aqui na costa terrestre, né? Eu oro, é um trabalho que muita gente não entende, né? Eu estou tentando caminhar, eu também às vezes não entendo o que acontece na hora, mas eu faço o que a minha intuição pede. Eu faço minhas orações aqui em casa, faço as coisas, e sempre eu canto um ponto dele quando eu vou pedir, né? Por essas pessoas desencarnadas, né? E eu tenho uma folha escrita o nome de muitos desencarnados, né? E eu sempre peço ele, a falange dele, que possa né, encaminhar, né? Conforme a necessidade de cada um. Gente, tipo assim, eu sei que o meu Exu é o Caveira, eu tenho noção disso, eu sinto muito ele, né? E o centro que eu trabalho não, que eu frequento, também tem a linha dos Caveira lá, tem muita gente de Caveira lá. E por isso que eu acho que ele me encaminhou para lá, mas lá é centro, né? Não é terreiro. E nesse dia que eu estava fazendo a reunião aqui em casa, né? Eu fechei os olhos, porque eu vejo muita coisa no espiritual. Eu não vejo assim, ó, com o olho aberto. Eu olho, tipo assim, eu estou num ambiente, eu vejo um ambiente aqui, eu sinto uma presença, aí eu fecho o olho. No meu olho espiritual, eu vejo o mesmo ambiente e o espírito. Eu não vejo com esses olhos, mas eu consigo ver né, nos olhos espirituais. Se eu estou aqui num ambiente, eu sinto uma presença diferente, né, uma energia diferente, eu fecho o olho e vejo. Né? Aí, nesse dia, eu estava fazendo a reunião, aconteceu isso. Eu comecei a orar, né, cantar o ponto dele, né, fechei o olho. Gente, surreal. Eu fiquei com medo. Assim, eu sei que ele é o Caveira, ele é meu guardião, mas eu fiquei com medo, porque a gente fica, né? Eu vi ele de frente pra mim, né? Ele pegou a capa dele, fez assim na mesa toda em cima de mim. Eu juro por Deus, a minha vontade era levantar e sair correndo, né? Mas eu me controlei, porque é um pouco assustador. O guardião, ele vai se apresentar conforme a gente vê ele, né, gente? Se ele é meu Exu, né, o meu guardião. Meu Exu não, o Exu que Deus determinou que ia né, me ajudar nos meus caminhos. A gente que fica falando meu, minha, que a gente tem muito sentimento de posse, né? Aí ele é seu caveira. Então eu vou imaginar ele como? Com a capa, normalmente que a gente vê as fotos dele, né? E uma caveira. Ele veio na caveira, mas é uma caveira diferente, não é aquela caveira normal, é uma caveira meio diferente. Mas foi um pouco assustador na hora. Eu não senti, assim, a energia ruim, mas eu fiquei com medo, porque a gente é humano, né? A gente é espírita, a gente acredita nos espíritos, mas a gente vê essas coisas é mais complicado, né? Dá medo, é um pouco assustador. Mas essas coisas me dão mais, né? Acreditar mais nas coisas que eu confio, me dá mais fé né, nas coisas e não ligar tanto para o que os outros falam. Né?
porque infelizmente tem muitas pessoas que criticam a forma da fé do outro, né? A gente não pode criticar a fé do outro, cada um acredita no que quer, né? Eu acho que o mais importante tá te fazendo ser um ser humano melhor. Isso que a gente tem que ver, porque tem gente que fica anos em uma religião, anos em outra religião e não se torna melhor, né? Eu acredito que quando a gente encontra uma religião que torna a gente uma pessoa melhor, para você é aquela religião que é boa, né? Porque ela te impulsiona a querer melhorar, a querer ser um ser humano melhor, um espírito melhor. Então, essa religião é a importante, né? Então, eu penso muito assim, porque a religião que não faz você mudar, né? Não faz você querer crescer espiritualmente, querer crescer como um ser humano, né? Mudar suas atitudes, se lapidar, né? A sua conduta moral e seu caráter, não é uma boa religião. Então você está na religião errada, tá? Eu acho que era só isso que tinha que falar. Gente, é muita coisa, o espiritual é muito vasto, sabe? A gente tem que se dar a oportunidade de conhecer coisas novas, né? De aprender coisas novas. Não que a gente vá mudar nossas crenças, mas a gente tem que, né, ter a oportunidade. E tá aí o espiritual pra gente conhecendo, tá? Hoje eu vi um videozinho de uma menina também do YouTube que ela fala que hoje em dia todo mundo, a maioria das pessoas encarnadas tem a intuição, mediunidade intuitiva. Por isso que hoje em dia é muita gente jogando carta, porque muita gente com mediunidade intuitiva, né? Então essa mediunidade intuitiva as pessoas têm, só que a gente tem que ver para como a gente está vendo essa mediunidade, como a gente está usando ela. E outra coisa também que eu estava conversando com uma pessoa uns dias aí atrás, em relação aos espíritos que nos acompanham. Uma coisa que o moço lá de Campo Grande, que eu trabalhei no centro kardecista lá em Campo Grande, muitos anos atrás também, uma coisa que ele sempre me falou, porque às vezes o espírito realmente engana a gente, né? Mas ele sempre falou, quando o espírito estiver ali perto de você, te ensinando coisas boas, te falando coisas elevadas, entendeu? E querendo que você melhore, puxando sua orelha quando você faz coisa errada, quando você, né, age errado com uma pessoa, o espírito, o guia, ele reclama. Não pode ser assim, a gente tem que ser, né, tentar se melhorar o tempo todo. Isso é um espírito bom. Agora, se você está recebendo intuições para prejudicar os outros, de alimentar seus sentimentos negativos, né? Não te impulsiona a melhorar como pessoa, como espírito, né? E só fica te levando para coisas inferiores como vício, briga, desentendimento com outras pessoas, te botar contra um irmão seu, né? Porque eu acho que Deus não é Deus de confusão, então o espírito de luz nunca vai botar, né? Não é que ele não vai te mostrar as coisas, mas ele a mostra de uma forma branda, para você não se estourar. Espírito menos esclarecido, ele vai, né, te mostrar as coisas na hora já para dar confusão, para dar problema, caô. O espírito de luz não, ele vai te mostrar aquilo ali, ó, essa pessoa não é legal, a energia dela não bate com a sua, não serve mais para andar nos teus caminhos, mas ele vai te mostrar brando. Ele não vai esperar estourar a bomba, né, para te esclarecer em relação àquela pessoa, àquela situação. Agora já o espírito menos esclarecido vai. Porque eles gostam de confusão, eles gostam de briga, eles gostam de caô mesmo, né? Então eu acho que isso que a gente tem que se policiar. Quando você tem uma intuição de um irmãozinho espiritual, você tem que, né, saber botar na balança, né? Como diz, botar na peneira. O que é bom e o que é ruim. Você vai alimentar as intuições que você está tendo para coisas boas. Você não vai alimentar a intuição que você está tendo para coisas ruins. Entendeu? Isso depende muito mais da gente do que o espírito lá do outro lado. Eles vão estar ali tentando fazer o trabalho dele, tanto os irmãozinhos de luz quanto os irmãozinhos, né, menos esclarecidos. Vai depender da gente, né, dar ênfase a
situação boa ou a situação ruim. É igual aquela situação do lobo, a gente é um lobo, né? Quer dizer, a gente tem 2 lobos dentro da gente. A gente alimenta o que a gente mais é. Se eu tô alimentando meu lobo bom, eu vou ouvir só os espíritos de luz, né? Se eu tô alimentando meu lobo ruim, eu vou ouvir só os irmãozinhos menos esclarecidos e fazer as coisas que eles estão me intuindo e cada vez fazendo um laço com eles. Vai depender mais da gente do que os espíritos, entendeu? Então, acho que é isso, deu para entender, né? Então, vamos se dar a oportunidade. Se você está em uma religião, seja qual for, que ela não te impulsiona a ser uma pessoa melhor, troque. Estou falando sério, troque. Porque essa não é a religião para você. A religião para você é aquela que te faz um ser humano melhor. O que faz você querer ser um ser humano melhor, né? Ela toca na sua consciência para você se abrir pro novo, pro melhor, né? Para se melhorar, se lapidar como um diamante, né? Que você é, porque Deus manda a gente meio bruto, né? Eu acredito que nas reencarnações ele vem lapidando a gente, né? Como espírito na nossa melhora, mas também depende da gente, né? Querer melhorar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Não vamos ficar, né, com os pensamentos e os conhecimentos na caixinha. Aprender para a gente questionar para quê e porquê, tá? E não ficar desrespeitando a crença do amigo, porque cada um acredita no que quer, tá bom? Então, vamos virar os montinhos. Vou botar o perfume aqui. Eu dou coisa para dar espaço. Primeiro montinho, espelho. Conselho da Padilha para o final de semana. Aqui, ó, carta dos nós. A carta do ovo que fala, algumas pessoas, né? Carta da poltrona. E a carta do elo. Gente, aqui a Padilha fala o quê? Alguma pessoa, né, que pelo visto tem um elo muito grande com você, tá? Vocês têm uma conexão muito boa, é alguém do passado, pode ser pessoa ou situações, tá, gente? Do passado, que vocês ainda têm um elo muito forte, né? Pode ser que se conecte com vocês durante esse final de semana. Mas aí ela tá pedindo aqui para vocês, né, que escolheram esse primeiro montinho aqui, prestar atenção nas atitudes dessa pessoa, para ver se realmente ela mudou, né, para poder não te trazer problemas, embaraços. Porque não adianta você deixar uma pessoa voltar para a sua vida, né, por mais que vocês tenham um elo forte, se ela não muda. Se ela não mudou, ela vai continuar trazendo os mesmos problemas que traziam antes. Então, ela pede aqui que quando essa pessoa, né, tenta voltar para os seus caminhos, que vocês têm um elo muito forte, você prestar atenção nas atitudes dela para ver se ela realmente mudou, né, e não vai te trazer os mesmos problemas de antes, tá bom? Vamos ver qual Exu veio. Seu Exu Tranca-Rua. Eu acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que esse Exu vem. Consultei com ele esses dias. Seu Exu Tranca-Rua. Ele está falando aqui que as pessoas, né, do seu passado estão te observando muito. Muito. E querendo saber como você está, né? O que você tem feito da sua vida, porque aos olhos delas você está muito bem, tá? E então é o que ele fala também. Tem que ver, né, se essas pessoas começarem a se aproximar, o que elas têm para te oferecer de bom, né? Se elas mudaram as atitudes ou se elas continuam com as mesmas atitudes. Para você reavaliar, né, essas reaproximações da sua vida em relação a pessoas e situações do passado, se teve mudança ou não, para não te trazer problema, tá bom? Ele pede aqui que ele te protege, mas você também tem que fazer por onde, tá? Se vale a pena abrir a porta para essas pessoas voltarem ou não, ou essa situação, tá? Esse aqui é o conselho do Exu
Seu Tranca-Rua e Dona Padilha para o final de semana, para quem escolheu o montinho do espelho. Agora o montinho do punhal, segundo montinho, Conselho da Padilha, a lâmina do cristal, os cristais, né, que são muitos, a lâmpada das moedas e da rosa. Então, aqui a Padilha fala esse final de semana para você. A minha gata surtando, às vezes ela surta do nada, tadinha, ela é séria. Ela tá pedindo aqui para quem escolheu esse montinho, o segundo montinho no punhal, tomar cuidado com as finanças durante esse final de semana, tá? Ela pede aqui para você ver se realmente, né, você precisa estar tendo gastos sem necessidade durante esse final de semana, porque com o tempo você pode, né, vir ter dificuldades no seu financeiro, tá? Muita dificuldade. Então ela tá pedindo aqui nesse final de semana para quem escolheu esse montinho ter sabedoria para lidar com as finanças. Porque senão, se você nesse final de semana ficar muito mão aberta, não avaliar se precisa, se tem necessidade, né, de gastar dinheiro com certas coisas, durante a semana, no decorrer depois dos dias, você pode vir a ter, né, problemas com o seu financeiro, com dificuldades. Então, sabedoria para os gastos durante esse final de semana, tá? Para quem escolheu o montinho do punhal. Aqui quem saiu da Pombagira das Almas, tá? Nesse montinho, ela vem falando aqui para que ela vai guardar o seu dinheiro, vai te dar sabedoria para você tentar não gastar o dinheiro com coisa supérflua, tá? Ela tá falando aqui. Se você estiver bem conectado com o seu espiritual, tá? Tiver uma energia boa, ela vai, né, te proteger de você mesmo, para você não gastar o seu dinheiro com coisas supérfluas, tá? Tenta ser mão de vaca durante esse final de semana para amanhã ou depois não ter um aperto aí no financeiro. Esse é o conselho da Pombagira das Almas e a Padilha, tá? Segundo montinho no punhal. Então, o terceiro montinho do perfume, Conselho da Padilha, a saia, carta da lâmpada, carta do lápis e a estrela. Isso parece a estrela de Davi, né? Então, aqui a Padilha fala que uma mulher durante esse final de semana vai te trazer uma notícia que vai ter, como vou dizer, vitória. Você vai ficar muito surpresa com essa notícia, que vai ser uma notícia que você está esperando, tá? E vai vir para os seus caminhos e quem vai trazer vai ser uma mulher. Ela pede, desculpa, a gente pede aqui para ficar confiante, né, no que você quer, no que você tem pedido a Deus, o que você tem, né, clamado à espiritualidade, né, amiga, que esse final de semana vem uma notícia boa, tá? E quem vai trazer vai ser uma mulher. E o Exu que vem, né, seu Exu capa preta, aqui seu Exu capa preta fala para você, ó, ficar bem quietinho ou quietinha, tá? Em relação aos seus planos. Não ficar, né, contando para ninguém. Ele fala aqui, tá vendo essa mão dele? Acho que é a mão direita para trás. Ele fala aqui, segura a sua bênção e guarda. Não precisa, né, ficar falando para os outros, para ninguém botar, ó, mal olhado, tá bom? Segura a sua bênção e guarda. Quietinho e quietinha em relação aos seus sonhos, para ninguém, né, estragar com energia ruim, tá? Esse é o conselho da Padilha e seu Exu capa preta para o final de semana. Gente,
Gratidão por quem chegou até aqui, né? Vamos nos permitir aprender, vamos ler, estudar, né? Que o espiritual esse ano vai estar se abrindo demais pra gente. Se a gente não tiver conhecimento, a gente vai pirar. Real, se a gente não tiver conhecimento, a gente vai pirar. Vai ter muita gente com depressão, muita gente, né, esquizofrênica, com bipolaridade atacada por causa da lua. Então, se a gente tiver conhecimento, né, e tiver uma conexão com o espiritual mais esclarecido, né, a gente vai ter menos dores durante esse ano. Não é que a gente não vai passar por dificuldades, mas a gente vai ter menos dificuldades. Nem quer dizer menos dificuldade, a gente vai ter mais sabedoria para passar pelas dificuldades. Porque quando a gente tem entendimento, quando a gente tem fé, né, no espiritual, quando a gente está conectado com o espiritual, com Deus, a gente sabe que por mais que a gente passe pelaquela dificuldade, a gente estamos amparados. Então a gente não entra em desespero, porque a gente sabe que amanhã vai melhorar, que amanhã é outro dia e aquilo não vai ser para sempre. É só uma prova, só o vale, né, o deserto, como fala na igreja. É só um deserto que lá na frente vai ter coisas boas. Então, gente, quanto mais a gente souber, mais aprender, é melhor. A gente vai ter menos desespero para as dificuldades, tá bom? Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.